A paz do Senhor, minhas amadas. Estou passando por aqui para falar para vocês que agora, todos os dias, às 15 horas, nós temos um encontro marcado pelo YouTube. Temos uma live lá abençoada, que começa às 15 horas, para falar de um Deus que cura, liberta e que transforma. Então, me acompanhe lá, tá? Em nome de Jesus. Ele já me consertou uma vez e eu quebrei de novo. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Ele é polícia, chegou e deu pau, o tiro na minha cara. O médico saiu do centro cirúrgico, olhou pra mim e falou assim: tenente, o senhor avisa a família que aqui é óbito. Ele ainda não faleceu, está em cirurgia, mas não tem como. Ele perdeu mais de 1/3 da massa encefálica. Nossa. Eu nunca vi ninguém sair dessa. Então já prepara alguém forte da família, porque a coisa é muito ruim. Nisso, eu tava vendo uma das irmãs dele. E aí essa irmã dele chegou e falou assim: tenente, como é que tá meu irmão? Eu falei assim: prepara sua mãe e suas irmãs, que a coisa é grave. Acho que não tem condição. Ela falou assim: não, ele vai sair daí bem. Eu falei: não, eu tô sendo sincero com você, eu não tô mentindo. Ela falou: você não tá entendendo, meu irmão vai sair daí bem. Aí eu falei assim: não, tudo bem, o que você vai fazer? Não, eu vou descer. Eu fiquei lá em cima ainda um pouco, porque eu comecei a acionar as equipes que a gente ia caçar os caras. E eu desci. Quando eu desci, no hall de entrada do Hospital Heliópolis, devia ter, cara, umas 40 pessoas da igreja dele, de mão dada num círculo de oração alto. Eu nunca tinha visto aquilo. Saímos, nós fizemos uma incursão seguindo o sangue, entramos no Heliópolis, entramos num lugar, montamos a equipe de novo, voltamos lá no PS. Quando nós chegamos no PS, eu falei: mano, e aí, já liberaram o corpo? Falei pra viatura. A viatura: não, chefe, ele não morreu. Senhor, meus amados, está começando aqui direto do altar do Ministério Adoradores de Cristo, a nossa tarde de vitória, a nossa tarde de conquista. E eu já quero profetizar na sua vida que essa tarde que já se começou, que ela seja uma tarde de boas novas, de grande alegria, que seja uma tarde de céus abertos. Não importa como você acordou, não importa como é que você começou o seu dia, né? A gente pode mudar, porque nós temos um Deus todo-poderoso que está nos guiando, está nos conduzindo para uma vitória. Então, levanta a tua cabeça, bora lá profetizar no vale, bora lá profetizar no deserto, no nome de Jesus. Talvez você está sintonizando hoje pela primeira vez. Eu sou a pastora Maria, do Ministério Adoradores de Cristo. Quem sabe outrora você assistia aí a pastora Maria no rádio, não assistia, não ouvia, né? No rádio. Agora eu tô aqui, de segunda a sexta, todos os dias aí às 15 horas, levando uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Nesse canal tem a sua participação, neste canal, né, tem uma palavra do coração de Deus.
né? Nesse canal tem oração. Aqui nós temos compromisso com o seu pedido de oração. Ó, como a gente fica feliz quando você manda o seu pedido de oração para nós. Nós colocamos aqui na nossa taça de azeite, que está aqui diante do altar do Senhor. Agora nós temos o livro de oração, onde nós colocamos também aqui no livro de oração. Sabe por que a gente ora para o seu pedido? Porque quando o milagre chega na sua vida, e ele vai chegar, porque nós não estamos brincando de fazer jejum, não estamos brincando de orar, nós estamos no jejum, nós estamos na oração para ver um milagre acontecer na sua vida. E quando acontece na sua vida, você não vai fazer igual aqueles 9 leprosos, né? Que foram embora e não contaram a bênção, vai fazer como aquele que voltou, né, para agradecer a Deus. E quando você agradece, o nome do nosso Deus é exaltado, o nome do nosso Deus é glorificado. Então edificou Noé um altar ao Senhor. Há momentos na vida em que Deus nos chama, não apenas para pedir, mas para entregar. Não apenas para sonhar, mas para sacrificar. 2026 está diante de nós. Um novo tempo, novas promessas, novos desafios. Mas antes que as promessas se cumpram, Deus está levantando altares. O altar do sacrifício é o lugar onde a fé fala mais alto que o medo. É o lugar onde a renúncia gera recompensa. É o ponto de encontro entre o natural e o sobrenatural. Abraão subiu o monte sem entender, mas com o coração disposto a obedecer. E foi ali, no altar, que Deus provou a fé e liberou o milagre. Este é o tempo de provar a sua fé. E este é o tempo de colocar no altar o seu sacrifício. E este é o tempo de dizer: Senhor, eis aqui a minha entrega. Não é apenas uma oferta, é um ato profético. É um voto de fé que abre o céu sobre o seu 2026. Tudo o que você colocar no altar, Deus multiplicará. Tudo o que você consagrar, Deus santificará. E tudo o que você entregar, Deus transformará em vitória. E não adie o que o Espírito te pede agora. O altar te espera. A promessa está de pé. E Deus está pronto para agir. Projeto de Vida 2026. O altar do sacrifício. Suba ao monte, entregue o seu melhor. E prepare-se para viver o ano mais sobrenatural da sua vida.
Eu tenho estado aqui na igreja, né, praticamente todos os dias, orando, né, caminhando, aleluia, aqui em volta, né, marchando, adorando ao Senhor e profetizando no nome de Jesus, tá? Aleluia, porque o nosso Deus, Ele é o Deus do vale dos ossos secos, né? É o Deus que vivifica aquilo que está morto, como Abraão falou, e chama a existência as coisas que não existem, né? Ezequiel precisou profetizar, e nós achamos, aleluia, que nós somos bam. Não, nós agora não precisamos mais profetizar, nós não precisamos mais orar, agora Deus dá tudo de graça, porque nós estamos vivendo no tempo da graça. Amado, nós estamos vivendo no tempo da graça, desde que Jesus, né, se entregou ali naquela cruz do Calvário para nos resgatar das mãos do nosso adversário, tá? Porque Ele fez um sacrifício para nós e deu para nós a oportunidade da redenção de graça. Por isso que é o tempo da graça, é o tempo de Jesus, que Jesus morreu naquela cruz. Porque nós recebemos o sacrifício dele de graça. Eu acho que é por isso que muitos não dão valor, porque é de graça. Porque eles falam, para você ganhar a sua salvação, a sua redenção, você tem que pagar X, né? Se fosse um valor alto, acho que todo mundo queria pagar. Mas como é de graça? De graça porque ninguém conseguia pagar. Então nós precisamos valorizar esta tão grande salvação, tá? E começar, aleluia, profetizar. No deserto, no vale, na fornalha, vamos profetizar. Porque o que sai da nossa boca, a palavra do Senhor fala que a nossa boca, ela é canal de bênção e ela é canal de quê mais? São duas coisas. Ela é canal de bênção e ela é canal de maldição. A palavra do Senhor fala que aquele que vive bem da boca, né, vai comer o melhor. Se começar a profetizar coisas mal, nós vamos colher aquilo que nós estamos profetizando. Porque quando a gente abre a boca, que a gente fala, cai no chão. É semente. Palavras são sementes. Então vamos profetizar, meus amados, no nome de Jesus, tá? Eu creio que Deus está preparando um novo tempo para nós. Um novo tempo para nós. Nós somos os remanescentes do Senhor. Nós somos os remanescentes do Senhor. Nós somos aqueles que ficamos, aleluia, que estamos, aleluia, crendo no milagre de Deus, no nome de Jesus. Eu estava conversando com o pastor Bernard, antes de eu entrar na palavra, eu estava conversando com o pastor Bernard, e nós dois estávamos falando, esse ano de 2025 é o ano da sabedoria, é o ano apostólico de Salomão, é o ano da sabedoria, tá? Aleluia, nós temos aprendido muito com o Senhor no vale. Nós não saímos ainda do vale, não. Mas eu acho que eu vou até querer ficar no vale, porque no vale tem a glória de Deus, né? No vale tem a nuvem de glória de Deus, no vale, no deserto, né? Tem a nuvem de glória, tem a nuvem do fogo, tem o maná do céu, tem cordoniza, tem tudo, né? Oh, Jesus querido, Jesus amado. E nesse vale, aleluia, nesse deserto de 2025, nós temos visto a glória de Deus. Quando o pastor Bernard, ele chega para mim e fala assim, mãe, não vai dar. Não tem condições, não tem jeito, né? Aí um levanta e fala assim, ei, igual foi agora para pagar o aluguel, né? Eu vou falar porque nós somos uma família, né? A gente é uma família. Chegou dia 1º, a gente não tinha ainda todo o dinheiro para pagar. Porque eu já falei para vocês, até dia 10 é X. Né? Depois do dia 10 é 9.181 que a gente paga desse lugar. 9.181. Se você falar, manda para mim, eu já boto aqui no telão para você. Né? Porque é um juro altíssimo que a gente paga. Né? E esse mês o Satanás se levantou. Porque quando o pastor Bernard, eu quero falar tudo de uma vez, vocês já notaram? Fala, calma, pastora. Calma, pastora. Né? Quando, né, a minha irmã ligou para mim, e ela falou comigo, conseguiu pagar? Porque elas ficam tudo orando e torcendo. Né? Tia Lúcia, conseguiu pagar? Eu falei, nega, ainda não. Ainda falta X. Né? Aí ela pegou e falou assim, estou mandando para pagar. Aí o pastor Bernard, aleluia, liga para a imobiliária e fala, manda o boleto para pagar.
entrou lá uma cláusula lá do Satanás, lá, e falou, vocês vão ter que pagar mais 9.181, mais 1.200. Que era de quê? Dos honorários. Eu falei, honorário do Satanás? Porque deve ser do Satanás, né? Eu falei, não, Senhor, não, Senhor, não, Senhor, não, Senhor. E esse aqui virou no giraia. Foi orando e foi falando, e foi falando, e foi falando, e ligou pro dono, e o dono ligou pro Lula, o Lula ligou pro não sei quem. Tá bom, então nós vamos tirar. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Amados, deixa eu falar uma coisa pra você. Ninguém quer o nosso bem, não. Quando você fala assim, aqui, ó, eu consegui a vitória. Ele levanta o pé e fala, não, deixa eu te esmagar primeiro. Ninguém quer a nossa vitória, não. Ninguém quer a nossa vitória, não. Ninguém quer a vitória, aleluia, da nossa família, não. Ninguém quer ver a gente prosperar. Ninguém quer ver a nossa família prosperar. Poucos querem ver, aleluia, esse ministério romper em fé. Muitos são aqueles que lutam para esse ministério fechar. Mas através do nosso posicionamento, através da nossa oração, nós temos vencido. Nós, não é eu não, é nós, ó, é nós. Nós temos vencido. Nós temos vencido. Pela misericórdia do Senhor. Não pergunta, não, pastora, como? Não, milagre não se explica. Porque a gente tem vivido milagres. A gente tem vivido milagre. E eu quero agradecer, aleluia, vocês. Eu não vou citar nome, mas eu quero agradecer vocês. Aleluia, que vocês entregam o dízimo, vocês entregam a oferta. E quando eu falo de, não conseguimos ainda. Aí fala, pastora, eu estou mandando X. Pastora, eu estou mandando X. Já dizimou, já ofertou, mas ainda manda. Meu Deus do céu. Meu Jesus querido, meu Jesus amado. Isso se chama milagre. Isso se chama milagre. Eu podia até falar nome para honrar, porque a palavra do Senhor fala de honra quem tem honra. Mas eu vou esperar chegar a sua vez. Em nome de Jesus. Amém, amados? Então o nosso coração é um coração agradecido. O nosso coração é um coração agradecido. Em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Aleluia. Nós estamos vivendo no deserto. Mas Deus tem nos sustentado. Amados, como Deus tem me sustentado. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Como Deus tem me sustentado. Pessoas que têm parado o carro aqui, ó, pastora, a senhora está em casa? Estou em casa. Desce aí que eu estou trazendo uma carne para a senhora. Eu falei, meu Deus do céu. Pastora, desce aí que eu estou levando umas verduras para a senhora. Pastora, eu falei, meu Deus do céu. Meu Jesus do céu, o que é isso, Senhor? Nós estamos vivendo milagre. E o ano de 2026, que nós demos início a ele ontem, dia 8 de novembro, aqui no altar do Senhor, né? Aleluia, no altar do Senhor. Por que, pastora? Eu falei ontem na live. Por que, pastora, que vocês todo o final de ano, né, faz o ano apostólico para o ano seguinte e as orações é feita no altar? Porque é o sacrifício. É o sacrifício. Ontem eu vim para esse altar, aleluia, fazer a madrugada, eu vim. Vocês vão falar cantando, pastora? Não, eu vim chorando. Eu vim chorando. E no meio do caminho eu falei com o Senhor sabe que eu nem quero ir. O Senhor sabe que eu nem quero ir. Mas eu vou, Senhor, porque eu te amo. Eu vou porque quando eu chegar lá naquele altar, o Senhor vai me renovar. Sabe por que, igreja? Não tem super-homem, não tem super-mulher. Não tem dama de ferro, não. Dama de ferro só é aquela lá, que teve lá da Inglaterra. Não tem. Tem um Deus que toma conta de nós. Tem um Deus que cuida da gente no detalhe. E aqui nós viemos, aleluia, para abrir essa campanha no altar do Senhor. Porque é no altar que aleluia, acontece, se realiza sacrifício. Tem que ser, aleluia, no altar. O altar é tão importante que com a morte de Jesus, o céu se rasgou e ele fez dentro do nosso coração um altar. E nesse altar ele colocou, aleluia, o Espírito Santo dele dentro de nós. Para, aleluia, desse altar, a gente está dando sacrifício, aleluia, de júbilo ao Senhor.
Como Davi falou, oferecer-te-ei sacrifício de júbilo no meu altar, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Porque tem dia que você não quer cantar, não. Tem dia que você não quer orar, não. Tem dia que você não quer vir para a igreja, não. Tem dia que você não quer ler a palavra, não. Aí você tem que falar, hoje eu vou sacrificar, Senhor. É hoje que eu vou orar mais. É hoje que eu vou ler mais. É hoje que eu vou cantar mais. É hoje que eu vou profetizar mais, Senhor amado. Aleluia. Aleluia. Porque o inimigo, ele quer nos fazer parar. O inimigo, ele quer calar, aleluia, a nossa boca. E nós começamos aqui ontem. E será, aleluia, 7 sábados, 7 madrugadas, no altar do sacrifício. No altar do sacrifício, orando. No altar do sacrifício, profetizando. Profetizando. Paulo, ele fala, né? Ele fala assim, tem uma passagem que eu não sei aonde está, que Paulo fala assim, vós enriquecendo e nós empobrecendo. Misericórdia. Porque é isso aí, a gente ora, a gente não briga não, não vai brigar com a sua filha não é ela não, é o inimigo, a bênção vai ser grande, vamos orar, vamos profetizar, não vai ter direito, se esforça que vai ganhar, ganhei, glória a Deus. Aí quando fala ganhei, a gente fala assim, eu desmaiei. Porque o cansaço é tão grande que tem hora que dá vontade de desmaiar. Senhor, me desmaia para mim ver. Para mim dormir, nunca dormi de dia. Então eu falo, Senhor, me desmaia. Não, para ver se eu, né? Amém, amados? Glória a Deus, mas é assim, amados. É desse jeito, é no jejum, é na oração, é na marcha, aleluia, é na palavra. Oh, Jesus querido, Jesus amado, né? E o ano, como já falou, o ano de 2026 é o ano apostólico de Isaías, né? Nós oramos e colocamos o ano apostólico de Isaías, porque Isaías representa o Senhor é salvação. O nome de Isaías representa o Senhor é salvação. Então vai ser o ano do renovo. Nós precisamos ser renovados pelo Senhor. Renovados pelo Senhor. Uma vez por ano, pastor, não é toda hora, é todo dia. Nós somos carnais. Nós somos carnais. A nossa cabeça tem hora que passa coisa, como dizia minha mãe, do arco da velha. A minha mãe falava, coisa do arco da velha. Então nós precisamos ser renovados toda hora. Então é o ano do renovo do Senhor. Nós precisamos ser renovados para ver a glória do Senhor. Já foi dito muitos textos aqui de Isaías, tá? Deixa eu só já entrar na palavra sem texto depois. Se Deus tocar no meu coração, eu abro aqui em algum texto. Em nome de Jesus. Mas é Isaías, começando lá do capítulo 1, né? Verso 18. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então vão ouvir Ele. Vão ouvir o Senhor. Pastora, mas eu abro o meu ouvido, eu fico em silêncio, Ele não fala. Ele fala conosco é através da palavra. O Senhor fala conosco é através da palavra, né? Ele falou para o profeta Ezequiel uma vez, lá em Ezequiel 3, ele fala assim, ó, filho do homem, dê de comer o teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo e vai e fala à casa de Israel. Nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Porque quando nos alimentamos da palavra do Senhor, aleluia, nós somos enriquecidos pelo Senhor. Nós somos abençoados pelo Senhor. Nós temos que esconder a palavra do Senhor dentro do nosso coração, aleluia, para profetizar. Jesus tinha a palavra dentro do coração dele. Ele falava, olha aqui, Satanás, está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então nós temos que tomar posse da palavra, ler a palavra. Hoje em dia tem muitas igrejas que já não lê mais palavra, não usa mais palavra, né? Mas nós ainda estamos na Bíblia. E vamos continuar na Bíblia no nome de Jesus. No nome de Jesus. Outro dia o pastor Bernardo falou comigo assim, ô mãe, chateando de mim, falou, mãe, acho melhor pintar a igreja tudo de preto por fora, de preto por dentro. Falei, espera eu ir, meu filho, agora não. Eu embarcar no trem celestial, né? Não, aleluia. Pinta a igreja de preto quem quiser. Nós não, a nossa é branquinha, a nossa é dourada. Nós somos crente, aleluia, raízes, não somos crente Nutella não, nós estamos na palavra do Senhor. Aqui tem palavra, aqui ninguém inventa nada, aleluia, para falar com o Senhor, mas ele falou brincando, tá? Em nome de Jesus, tá? Então, é o ano do renovo, porque nós precisamos ser renovados.
A própria palavra do Senhor, lá no livro de Isaías 43, no verso 18 e no verso 19, ele fala assim, ó: não vos lembrei das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova. Diga assim: o meu Deus tem coisa nova para fazer na minha vida. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou que vai fazer uma coisa nova, ele vai fazer. Mas para coisa nova acontecer na minha vida, eu preciso obedecer e crer. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então nós temos que aprender a ouvir mais, obedecer mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque Deus, Ele quer nos renovar para um novo tempo, para uma nova história. Um novo tempo, uma nova história. E através desse renovo que Ele quer fazer nas nossas vidas, Ele vai descer com a glória dEle. Ele vai descer com a glória dEle. Ontem na live nós falamos, né? O povo de Deus se esfriou espiritualmente e cometeu pecado gravíssimo. Foram servir a Baal. Enjoaram de servir a Deus, foram servir a Baal. Gente, eu sei que a gente passa tempos difíceis, a gente embrutece o coração, né? Eu falo com o Senhor: Senhor, me perdoa, Senhor. Eu pequei contra o Senhor, tem misericórdia de mim, né? Tem misericórdia de mim, eu levo os meus pensamentos cativos aos pés do Senhor. Porque tem hora que a gente peca, mas a gente não sai da presença do Senhor, né? A gente não sai, porque a gente tem temor de Deus no nosso coração. A palavra do Senhor fala, que Deus, Ele fica de boca aberta, né? Quando uma pessoa conheceu Ele verdadeiramente, né? Conheceu Ele verdadeiramente, sabe quem Ele é, sabe o que Ele fez, andou com Ele, teve intimidade com Ele, e de repente vira as costas. Eu vi uma reportagem lá daquele Jota, que cantava também Aleluia, né? J.A. lá, né? Que cantava, meu Deus do céu, que gogó era aquele que aquele menino tinha? Meu Deus do céu, conheceu Deus, sabe quem é Deus, andou com Deus, recebeu, aleluia, a glória de Deus. Foi escolhido, separado, aleluia, para levar a glória de Deus. E cantava lindo com aleluia. Aí, amado, dá ouvido à voz do Satanás. Aí vai lá no médico e fala assim: eu vim aqui para o senhor fazer. Agora eu quero ser mulher. Como é que pode isso? Como é que pode um negócio desse? Vocês entendem? Nós podemos até pecar. Nós podemos até falar como eu falei ontem com o Senhor. O Senhor sabe que eu não estou querendo ir. Eu vim chorando. O Senhor sabe isso, mas eu vou, Senhor. Amado, tem hora que um cansaço bate assim, os problemas vêm. Mas eu falo: Senhor, eu não deixo do Senhor. O Senhor é o meu tudo. O Senhor é o meu tudo. E é gostoso quando a gente confessa para Ele e fala com Ele, Ele nos renova. Ele nos renova. Aquele povo tinha se desviado. Foi servir a Baal. Deus estranho. Levantaram um templo, né, lindo, maravilhoso para Baal. E o povo de Deus foi tudo adorar Baal, deitar, aleluia, se inclinar lá para Baal. Mas Deus é tão misericordioso. Deus nunca quer nos perder. Deus é tão misericordioso que foi atrás. E levantou o profeta, aleluia, Elias, para ir lá e restaurar o altar que estava em ruína. E a palavra do Senhor fala que ele foi, restaurou o altar que estava em ruína, levantou o altar, lavou o altar, preparou o holocausto em cima do altar. Por isso, amado, que tem que ter altar, E a palavra do Senhor fala que o fogo, ele orou, e o fogo do céu desceu.
e consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras do altar, aleluia, e lambeu a água que estava em volta do altar. E quando o povo de Israel viu, eles começaram a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque Elias chegou lá com autoridade mesmo, babando. Ele falou: olha aqui, ó, eu vou levantar um altar aqui e eu vou orar nesse altar, né? Eu vou orar nesse altar. Vocês vão levantar o altar aí de vocês de Baal. E o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Sem colocar fogo. Se ele descer lá e responder com fogo, pegar os holocaustos, tudo, esse que vai ser o nosso Deus. Sabe o que o povo de Israel falou? Boa esta palavra. Se Baal responder com fogo, nós vamos tudo servir Baal. Nós vamos servir Baal. Que é isso, gente, pelo amor de Deus. Mas a misericórdia do Senhor é muito grande. Porque eles levantaram lá o altar de Baal e eles clamaram, se machucaram, se cortaram e Baal não respondeu com fogo. Mas quando Elias restaurou o altar, né, e orou, pediu perdão ao Senhor, aquela água que ele falou, aleluia, que era para trazer os cântaros e jogar no altar, tipificava que ele estava lavando a Israel. Estava lavando, estava purificando a Israel. Porque o fogo de Deus desce quando nós somos purificados. O fogo de Deus desce quando nós tiramos a mágoa do nosso coração, o ressentimento do nosso coração. Quando perguntaram ao Senhor qual era o principal de todos os mandamentos, Jesus falou: ouve, Israel, o Senhor, Ele é o único Deus. Era para Israel ficar sabendo que eles estavam ali no meio de muitos deuses estranhos, mas que o Senhor poderoso que criou o céu e a terra era e é e sempre será o único Deus nosso. E ele fala: amará, pois, o Senhor teu Deus. Vamos ver se vocês sabem. De todo o seu, de toda a sua força, a primeira alma, né? Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma. A gente ama o Senhor com a nossa alma. É por isso que Satanás briga, porque quer a nossa alma. O Espírito é de Deus. O Espírito é de Deus. Quando nós morremos, o Espírito volta para Deus. E se a nossa alma estiver firme com o Senhor, aleluia, a nossa alma vai para Deus. Os anjos de Deus vêm buscar. Aquele filme lá que passou 1900 e bolinha, o Ghost, aquilo, acho que foi crente que fez aquilo. Os anjos de Deus vêm buscar. Mas se não está com o Senhor, aleluia, é os demônios que vêm buscar a alma para levar para o inferno. Eu me lembro de um testemunho de uma amada, que o pai dela era da maçonaria, e ela aceitou Jesus, e o pai dela, aleluia, ficou enfermo, e ela, para morrer, e ela orava ao Senhor e falava: Deus, não deixa meu pai descer, aleluia, sepultura sem te conhecer, como eu estou te conhecendo, eu estou intercedendo por ele, não deixa, não deixa. Aí apareceu uma irmã lá no hospital, orou, e ele aceitou Jesus. E no dia lá do sepultamento, foi todo o povo, a pompa da maçonaria. E quando está lá, fazendo tudo o ritual, um gritou lá e falou: vamos embora, esse aí não é mais nosso não, já é do cara lá de cima. Nós não podemos levar a alma dele não. A alma dele agora pertence, aleluia, ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! A gente tem um testemunho de Luciano Subirá. Aleluia, vocês conhecem o Luciano Subirá? Ele falou que um bruxo aceitou Jesus, porque o bruxo foi no cemitério fazer uma obra de macumbaria dentro da cabeça do defunto. E quando chegou lá, aleluia, que abriu o caixão, quando ele foi colocar a mão para abrir a cabeça lá do defunto, para colocar ali o despacho, né? Gritaram assim: ei, esse aí não mexe com ele não, ele tem dono, não mexe com ele que ele tem dono. Aí o bruxo falou: mas ele até depois de morto tem dono? Eu não tenho dono nem vivo, eu sou cangalha. Eu falei: então eu quero esse Deus. Ele está na igreja do pastor Luciano Subirá de Curitiba. Não mexe, não abre a cabeça dele não, nem toca nele não, ele tem dono. Mexe não, se não mexer nesse aí, o bicho aqui vai pegar. Olha o ciúme de Deus.
Aí, amado, eu quero pregar para vocês que quando Moisés morreu, houve uma luta muito grande, porque Satanás foi lá buscar o corpo de Moisés, e a palavra do Senhor fala que o anjo Gabriel desceu, e foi uma grande luta, e falava: Satanás, Satanás, o Senhor te repreende, mas o corpo de Moisés tu não leva. Oh, aleluia, está em Judas isso, lê lá, porque Judas só tem um capítulo, né? Ele disputou ali com Satanás o corpo de Moisés, porque o Satanás queria carregar o corpo de Moisés. Ele falou: esse aqui você não carrega, o bicho vai pegar aqui. Eita, Jeová, vale até a pena a gente morrer. Vale até a pena a gente morrer, amado, porque nós somos honrados pelo Senhor, até na hora da morte. Até na hora da morte, se nós andarmos com o Senhor, nós temos testemunho e nós salvamos vida até na nossa morte. O Bruxê está lá na igreja do pastor Luciano Subirá. Então, em nome de Jesus, é o ano do renovo. Vamos renovar. Vamos nos renovar. Ai, pastora, mas a gente tem que se renovar. Mais ainda, mais ainda. Deus quer mais de nós. Para Ele derramar a glória dEle, o poder dEle, lá dentro da nossa casa, lá no meio da nossa família. Da nossa família. Da nossa família. Aleluia, Ele quer colocar na nossa boca tanta autoridade, tanto poder, amado, para a gente falar, aleluia, e o sujeito obedecer, aleluia, para da nossa boca, quando nós falarmos, sair uma palavra com autoridade, intrepidez e ousadia, em nome de Jesus, para converter corações cascudo, porque tem coração cascudo, igual couro de jacaré, igual casco de tartaruga, que fala palavra, mas não ouve. E esse renovo Deus quer trazer justamente para nós o ano de 2026, porque pouco tempo lhes resta. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Esse renovo que nós vamos receber, amado, aleluia, é para nós estar guardando a nossa família. O inimigo está de olho na nossa família, está de olho nos nossos filhos. Ô, gente, eu vi a semana passada, né, que um país que eu não sei aonde, eu vi, mas não sei aonde, né, o casamento de criança. Uma criança assim de 8 anos, quem viu, gente, vestido de noiva, com um buquê na mão, e um barbudo veio, ele ajoelhou, e foi na boca dela e beijou assim, que vontade de entrar na tela assim, arrancou a cabeça dele fora. Olha só, amado, o que Satanás está fazendo. Agora nós que temos filhos, eu tenho Sofia de 4 anos, presta atenção. O que um marmanjo desse vai fazer com essa criança? O que um marmanjo desse vai fazer com a criança dessa? Gente, vamos nos revestir de Deus. Vamos querer esse renovo de Deus, porque Satanás está entrando com as leis dele, está entrando com os decretos dele, mas as nossas leis estão na Bíblia, aleluia, o nosso decreto vem do céu, a nossa vitória está no altar, a nossa vitória está em crer, a nossa vitória está em orar, em nome de Jesus. E as pessoas aplaudindo ainda, aplaudindo. Gente, a palavra do Senhor fala que as portas do inferno, eu já vou terminar, que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor.